Neste terceiro vídeo, vamos continuar falando sobre a diabetes mellitus do tipo 1, focando principalmente na prevenção e no tratamento desta doença. Para relembrar, diabetes mellitus do tipo 1 é uma doença autoimune, caracterizada pela destruição das células beta, as células responsáveis pela produção de insulina e que estão presentes nas ilhotas pancreáticas de Langerhans. E apesar da insulina não ser considerada a cura para a diabetes, a sua descoberta foi o primeiro grande avanço para o seu tratamento. A insulinoterapia é a base do tratamento do portador desse tipo de diabetes, associada a uma orientação alimentar específica e à prática regular de atividade física. O uso da insulina determina uma diminuição da glicose no sangue e um aumento do glicogênio dos tecidos, porque ela habilita a maioria das células do corpo a absorver essa glicose, que será utilizada como fonte de energia no processo de respiração aeróbica. O tratamento divide-se em dois tipos. Podem ser em doses fixas, que quando há doses e horários fixos para a aplicação da insulina, e é o mais indicado para pacientes que têm dificuldade em fazer a contagem dos carboidratos. Ou podem ser em doses flexíveis, onde as múltiplas aplicações de insulina são administradas sem um horário pré-determinado, e esse tipo de tratamento permite uma maior liberdade alimentar ao paciente. Há vários métodos de aplicação de insulina, como a utilização de seringas, canetas ou uma bomba de infusão contínua. E a insulina precisa ser administrada em tecido subcutâneo, como por exemplo os nossos braços, as coxas ou o abdômen, que é o sítio de absorção mais rápido. E os fatores que influenciam a administração e a dose da insulina serão a idade do paciente, o seu peso, o tempo de duração do efeito do fármaco, a fase da diabetes a ser combatida, a rotina diária do paciente e a sua ingestão alimentar. Como a diabetes mellitus do tipo 1 é uma doença autoimune que é caracterizada pela falha que ainda não é conhecida no desenvolvimento da tolerância que os leucócitos possuem aos autoantígenos expressos nas células beta, não há ainda uma prevenção comprovada para evitar o surgimento dessa doença. Mas os pesquisadores continuam a procurar as causas da diabetes e as maneiras de controlá-la, preveni-la e curá-la. Os cientistas estão pesquisando os genes que podem estar envolvidos no desenvolvimento desta doença, e alguns marcadores genéticos já foram identificados, sendo agora possível rastrear esses genes nos parentes das pessoas com diabetes do tipo 1 para determinar se eles também estão em risco. Uma das pesquisas mais interessantes é o uso das células-tronco, que são conhecidas pela capacidade de se renovar e de também se diferenciar em células mais maduras nos experimentos laboratoriais. E por essa razão, muitos têm se especulado sobre o uso dessas células no tratamento desse tipo de diabetes. O Brasil é o pioneiro na pesquisa de células-tronco no tratamento da diabetes mellitus. Como nesse tipo de diabetes, o sistema imunológico do paciente destrói as células beta do pâncreas que produzem a insulina, o tratamento com transplante de células-tronco, realizado pela equipe da USP de Ribeirão Preto, envolve inicialmente uma imunossupressão. E essa imunossupressão é usada como um desligamento do sistema imunológico desses pacientes e com o uso de altas doses de quimioterapia intravenosa, impedindo assim a continuação do processo de autoagressão do pâncreas. Uma vez desligado o sistema imunológico, é religado pela readministração de células-tronco previamente coletadas na medula óssea do próprio indivíduo, chamadas células-tronco hematopoiéticas. Using Powtoon.